Meu nome é Adalberto. Já tô com meus 74 anos nas costas, e se tem uma coisa que eu conheço bem nessa vida, é cemitério. Trabalhei mais de 40 anos como coveiro lá no interior de Minas, numa cidadezinha esquecida chamada Pedra Santa. E é de lá que vem essa história, uma história que ninguém acredita, mas eu vi com meus próprios olhos. Escuta só. Tinha um canto específico naquele cemitério que me dava calafrio, perto do velho muro rachado, bem no fundo. Era só enterrar alguém ali que, no outro dia, a terra amanhecia toda mexida, funda, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. No começo, pensei que fosse bicho, talvez tatu, cachorro, vai saber. Mas era sempre naquela mesma cova. Sempre. Reenterrar corpo virou rotina. Eu cobria de novo, batia a terra, no outro dia, lá estava tudo afundado de novo. Era só nesse canto. O resto do cemitério, uma paz só. Aquilo começou a me incomodar. Comecei a reparar que não era só eu que notava. Uns vizinhos ali da rua de trás do cemitério começaram a comentar. Diziam que ouviam barulho à noite. Uns gemidos, outros falavam de passos na grama, bem tarde. Me lembrei de um senhor que enterrei ali, uns anos antes. Era o seu Norival, um homem estranho, que morreu sozinho. Teve outro também, o Gerson, gente que a cidade quase esqueceu. Coincidência ou não, todos que foram parar nesse canto, a terra nunca ficou quieta por cima deles. Fui até o padre da capelinha do cemitério. Contei, meio por cima, o que estava acontecendo. Ele só me olhou, fez o sinal da cruz e disse: tem coisa que é melhor deixar quieta, Adalberto. Mas eu não conseguia ignorar. Aquela sensação de que algo estava errado me perseguia. Quando olhava para aquele canto da terra, parecia que a própria sombra se arrastava ali. Foi aí que eu decidi. Na próxima vez que alguém for enterrado lá, eu vou ficar de vigia a noite toda. Nem que eu precise passar frio, sede, ou medo. Eu precisava saber o que estava acontecendo com aquela cova maldita. Eu já enterrei tanta gente nessa vida, que perdi a conta. Mas depois que comecei a prestar atenção nesse canto do cemitério, cada enterro ali me dava uma angústia no peito. Era como se eu estivesse ajudando alguém a entrar num lugar que não aceita mais ninguém. Foi numa terça-feira chuvosa que enterraram a dona Marli, uma senhora quieta, que vendia bolo na feira. A família escolheu justamente aquele canto, porque achava mais tranquilo, longe do barulho da rua. Eu cavei a cova com as mãos tremendo, sentindo aquele frio na espinha. Enterrei ela direitinho, fiz meu trabalho como sempre. No outro dia, adivinha? A terra estava afundada de novo. Igualzinho. A família achou que era culpa da chuva, mas eu sabia que não era isso. Aquilo ali, era outra coisa. Aquilo estava vivo. Teve uma tarde que o Juca, jardineiro do cemitério há mais de 20 anos, me chamou no cantinho. Ele disse: Adalberto, você já percebeu que toda vez que enterram alguém naquele pedaço, os passarinhos somem? Eu nunca tinha reparado nisso. Mas era verdade. Perto das outras covas, tinha canto de sabiá, de bem-te-vi, ali, silêncio total. Nem mato crescia direito. Juca contou que, certa vez, viu marcas de pegada saindo da cova do seu Gerson, semanas depois do enterro. Disse que ficou calado por medo de acharem que ele estava maluco. E olha, eu comecei a achar que a loucura podia ser real. Naquela noite, eu voltei para casa com a cabeça fervendo. A cada enterro naquele canto, a coisa ficava pior. O povo já estava começando a cochichar, dizer que o cemitério era amaldiçoado. Fiquei encarando o teto do meu barraco a noite toda. Lembrei das palavras do padre, das pegadas que o Juca viu, da cova da Marli afundada. Foi aí que decidi. O próximo enterro ali, eu ia vigiar. Mas não de longe, não pela janela. Eu ia ficar dentro do cemitério mesmo, com minha lanterna e meu banquinho. Se tivesse alguma coisa saindo da cova, dessa vez, eu ia ver. Ah, essa parte eu nunca esqueço. Eu já era velho, mas naquela noite eu me senti pequeno, fraco e sozinho. Era como se o tempo todo eu tivesse brincando com uma coisa que não era para mexer. Mas já estava feito. E agora, eu tinha que encarar o que quer que tivesse naquela cova. Cheguei no cemitério umas 5 da tarde. O sol já estava sumindo por trás dos morros, deixando aquele céu meio laranja, meio triste. Levei comigo uma garrafa de café, minha lanterna velha e uma manta para jogar nas pernas. Me sentei perto da cova recém-fechada, um rapaz que tinha morrido num acidente de moto. Fiquei ali, quieto, só ouvindo o vento. O tempo foi passando devagar, e o silêncio foi ficando pesado. O tipo de silêncio que parece que te observa. E eu fiquei. Devia ser por volta de 2 da manhã.
Já fazia frio, um frio que entrava nos ossos, sabe? A garrafa de café já estava quase vazia e o sono me puxando. Foi quando ouvi o primeiro som. Era como se a terra estalasse, tipo um suspiro vindo debaixo dela. Me endireitei no banco e apontei a lanterna. No começo não vi nada, mas aí, a terra começou a mexer. Devagar. Como se tivesse respirando. Meus dedos começaram a tremer, mas eu não me movi. A terra afundou mais. A tampa do caixão rangiu. Foi aí que eu vi. Um braço. Pálido, magro, saindo da terra, puxando o resto do corpo para fora. O morto se ergueu como quem levanta da cama. Sem pressa. A roupa de enterro ainda colada no corpo, o rosto coberto de terra, mas os olhos estavam abertos. Não mortos. Acesos. Ele ficou de pé, limpando a poeira do ombro, como se tivesse saindo do trabalho. E aí começou a andar, como se soubesse exatamente para onde ir. Eu congelei. Só respirei de novo quando ele sumiu entre as árvores do fundo do cemitério, andando reto, sem olhar para trás. Naquele momento, eu entendi, aquilo ali, não era mais gente. Era alguma coisa que voltava por um motivo que eu ainda não entendia. Mas eu ia descobrir. Nem que isso custasse minha sanidade. Eu devia ter ido embora naquela noite. Feito o sinal da cruz, pedido perdão a Deus e esquecido tudo que vi. Mas em vez disso, eu fui atrás. É como se algo tivesse me puxando, me obrigando a entender. E quando entendi, já era tarde demais. Eu peguei a lanterna e fui atrás, devagar, sem fazer barulho. O morto caminhava firme, como se tivesse um destino certo. Passou pela cerca dos fundos do cemitério e entrou no mato, como quem já conhecia o caminho. A cada passo que eu dava, minha perna pesava mais. Eu sentia que não devia estar ali, mas também não conseguia parar. E aí, no meio do matagal, ele parou. Ficou só parado, olhando para frente. Quando cheguei mais perto, vi, tinha outro ali. Outro igual. Saindo do escuro. E depois mais um. 3, 4, 5. Todos com a roupa de enterro, todos com aquele mesmo olhar. Vivo demais para ser morto. Morto demais para ser vivo. Eles estavam indo em direção à cidade. Cada um num rumo diferente. Como se tivessem tarefas. Ou, pendências. Aquele lugar de onde eles vinham, não era descanso. Era só uma pausa. Fiquei escondido atrás de uma árvore. Um deles passou tão perto que eu ouvi ele sussurrar. Disse uma frase só, mas até hoje ecoa na minha cabeça, ainda não acabou. Foi aí que percebi, eles não voltavam por acaso. Eles vinham buscar alguma coisa. Talvez vingança. Talvez só presença. Mas voltavam com um propósito. E ninguém parecia notar. Só eu. Voltei pro cemitério ainda de madrugada. O céu já começava a clarear, mas parecia mais cinza do que azul. Fui direto pra cova. Ainda aberta. Olhei pros lados. Tudo calmo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Tinha uma pegada, marcada bem no concreto da entrada da capelinha. Como se tivesse sido gravada a fogo. Na semana seguinte, outro enterro naquele canto. O mesmo. Terra revirada. Corpo sumido. E eu? Eu sigo aqui, esperando a hora em que seja eu a deitar naquela cova. Porque agora, eu sei o que acontece depois. E o pior de tudo é que, eu não sei se quero voltar também. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.